Você acorda às 3 da manhã sem motivo aparente. O quarto está escuro, o silêncio pesa e seu coração bate mais rápido do que deveria. Você não sabe explicar o que é, mas sente que algo está acontecendo dentro de você. E eu preciso te dizer uma coisa agora, antes de qualquer outra. Isso não é insônia. Isso não é ansiedade, isso é um chamado. E se você está assistindo a este vídeo, é porque você já foi identificado. Fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar aqui vai reorganizar tudo o que você pensou que sabia sobre o seu cansaço, sobre a sua confusão mental, sobre essa sensação constante de que você nasceu para algo maior, mas ninguém te diz exatamente o que. Você vai entender hoje por que o seu corpo está reagindo dessa forma. O que está realmente acontecendo no seu sistema nervoso quando você desperta no meio da madrugada e qual é o protocolo que vai te ajudar a transformar essa sobrecarga em clareza e propósito. Não sai daqui. Isso foi feito para você. Deixa eu te perguntar uma coisa direta. Você já foi ao médico reclamando de um cansaço que não passa e o exame voltou normal? Você já sentiu uma névoa na cabeça tão densa que parece que seu cérebro foi embrulhado em algodão? Você já olhou para uma conversa trivial, para um almoço de família cheio de fofoca e reclamação e sentiu uma dor física, como se cada palavra desnecessária fosse um arranhão na sua alma? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está quebrado. Você está em transição. E essa transição tem um nome, tem uma causa, tem uma explicação tanto espiritual quanto científica e tem uma solução concreta. Vamos entrar fundo nisso agora. O que está acontecendo com você? Existe um fenômeno que a medicina convencional chama de burnout. E a espiritualidade chama de despertar, e que, na verdade, são duas faces da mesma moeda. Quando o sistema nervoso humano começa a operar em frequências mais altas de percepção, o corpo físico entra em conflito com o ambiente de baixa vibração. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. É como ligar um aparelho de 220 volts numa tomada de 110. Algo queima. E o que você sente como exaustão, como névoa mental, como hipersensibilidade emocional, é justamente esse conflito de voltagem acontecendo dentro de você. A neurociência moderna tem algo fascinante a dizer sobre isso. O cérebro humano opera em diferentes ondas cerebrais dependendo do estado em que você se encontra. Quando você está no piloto automático do cotidiano, respondendo e-mail, no trânsito, rolando o feed, você está em beta, a frequência do estresse, da reatividade, do ruído. Mas quando você acorda às 3 da manhã, quando você senta em silêncio e sente aquela presença inexplicável, quando você chora sem saber porquê, seu cérebro está transitando para teta, a frequência da intuição profunda, da criatividade, da conexão com algo maior. E essa transição não é suave, ela dói, ela desestabiliza, ela parece adoecimento.
Agora, por que às 3 da manhã especificamente? Não é coincidência. Em diversas tradições espirituais, incluindo o judaísmo antigo, o islamismo e o catolicismo, a madrugada entre 2 e 4 horas é chamada de Hora do Véu Fino, o momento em que a barreira entre o mundo físico e o espiritual está no seu ponto mais permeável. A ciência tem uma explicação paralela. É exatamente nesse período que o nível de cortisol, o hormônio do estresse, está no seu ponto mais baixo e a produção de melatonina começa a declinar, deixando o sistema nervoso num estado de receptividade única. Seu cérebro literalmente muda de configuração nesse horário. E se você está acordando nesse momento, é porque algo dentro de você reconheceu essa janela. Mas atenção! Reconhecer a janela não é o suficiente. Muita gente acorda, pega o celular, verifica a notificação e fecha a janela sem nem saber que ela estava aberta. E aí, o dia começa pesado, confuso, sem propósito. Você já fez isso? Eu sei que sim, porque quase todo mundo faz. O sistema que trabalha contra você. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa sobre o mundo em que vivemos. Não estou falando de teoria conspiratória, estou falando de design. O design do mundo moderno foi construído para manter você em modo de sobrevivência. Não por maldade explícita de uma pessoa específica, mas por um sistema econômico e social que lucra com a sua atenção fragmentada, com o seu medo, com a sua comparação constante com os outros. Cada notificação que chega no seu celular é um microestímulo de cortisol. Cada rolagem infinita no Instagram ou no TikTok é um mecanismo de variável aleatória, o mesmo princípio psicológico das máquinas caça-níqueis de cassino, projetado para criar dependência. A luz azul das telas suprime a melatonina e sabota seu ciclo de sono profundo. O noticiário é calibrado para ativar a amígdala, a parte do cérebro responsável pelo medo e pela raiva, porque medo e raiva prendem atenção. Você não é fraco por ter sido afetado por isso. Você foi engenhado para ser afetado. Bilhões de dólares em pesquisa comportamental foram investidos para garantir que o seu sistema nervoso ficasse exatamente nesse estado de distração crônica e ansiedade de fundo. E o resultado prático disso na vida de um brasileiro acima dos 35 anos é esse. Você trabalha mais do que nunca, descansa cada vez menos, sente que está ficando para trás, compara a sua vida interior bagunçada com a vida exterior perfeita dos outros nas redes, e no final do dia se pergunta quando vai chegar a sua vez. A sua vez já chegou, mas você precisa recalibrar o instrumento primeiro. Os sinais que você está ignorando. Quero que você preste atenção nesses sinais, porque eles aparecem no corpo antes de aparecerem na consciência. O primeiro é aquela pressão estranha na base do crânio ou na testa, que não é enxaqueca, não é tensão muscular convencional, mas uma espécie de peso ou pulsação que aparece especialmente em momentos de silêncio ou de oração. Muita gente ignora isso ou toma um analgésico. Mas esse sinal é o seu sistema nervoso tentando processar informações em uma frequência que ele ainda não está totalmente calibrado para receber. O segundo sinal é a hipersensibilidade emocional. Você chora em comercial de televisão. Você sente a dor do outro como se fosse sua. Você entra num ambiente e imediatamente percebe a tensão no ar, a raiva disfarçada, a tristeza que ninguém admite. Isso não é fraqueza emocional, isso é percepção expandida. Mas sem treinamento, essa percepção vira sobrecarga. O terceiro sinal é a intolerância ao superficial. Conversas sobre fofoca, sobre futebol sem profundidade, sobre o que fulano postou e Beltrano respondeu, essas trocas começam a te custar energia em vez de te alimentar. Você não consegue mais fingir interesse onde não tem. Isso gera isolamento, porque as pessoas ao redor não entendem por que você ficou difícil,
porque você não quer mais sair, porque você prefere ficar em casa lendo ou em silêncio. E o quarto sinal, talvez o mais doloroso, a sensação de que você tem uma missão, mas não sabe qual é. Uma inquietação permanente. Uma certeza interna de que você não nasceu para aquilo que está fazendo, mas sem clareza do que você deveria estar fazendo. Como uma música que você não consegue identificar, mas que fica passando na sua cabeça. Esses 4 sinais juntos não são disfunção, são diagnóstico de despertar. E agora que você reconheceu os sintomas, vamos falar das causas reais. A causa raiz, frequência adormecida. Durante milênios, o ser humano teve acesso natural a estados cerebrais profundos. Os profetas que você leu na Bíblia, os místicos de todas as tradições, os curandeiros indígenas do nosso próprio Brasil, todos eles acessavam regularmente estados de teta e gama, frequências onde a intuição, a revelação e a criatividade operam em nível máximo. E eles acessavam isso através de práticas que a modernidade quase eliminou. O jejum prolongado, a vigília noturna, a meditação profunda, o retiro no deserto ou na floresta, o silêncio intencional de dias ou semanas. O profeta Elias foi ao deserto por 40 dias. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de receber sua missão. Jesus foi ao deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério. João Batista viveu no deserto. Não é coincidência que todos eles precisaram de períodos de isolamento radical do ruído social para acessar a clareza divina. Porque o ruído externo literalmente impede que certas frequências cerebrais se formem. A neurociência confirma isso de forma surpreendente. Estudos realizados com monges tibetanos e contemplativos cristãos mostram que décadas de prática meditativa profunda literalmente reformulam a estrutura física do cérebro, aumentando a espessura do córtex pré-frontal, a região responsável pelo discernimento, pela compaixão e pela tomada de decisão elevada. O cérebro não apenas muda funcionalmente, ele muda anatomicamente. Mas você não precisa de décadas. E é aqui que a conversa fica muito interessante. A tecnologia, que os antigos não tinham e você tem. A ciência do som tem avançado de maneira extraordinária nas últimas décadas. Pesquisadores descobriram que o cérebro responde a frequências sonoras específicas de uma forma muito precisa. Quando você é exposto a batidas binaurais, que são tons levemente diferentes em cada ouvido, criando uma frequência de pulsação no cérebro, seu sistema nervoso começa a sincronizar com aquela frequência em um processo chamado de arrastamento neural. Em linguagem simples, você coloca o fone de ouvido, ouve um áudio específico e seu cérebro começa a produzir as mesmas ondas cerebrais que um monge experiente leva anos para acessar. Não estou inventando isso. Isso está documentado em estudos publicados em revistas como o Journal of Neurotherapy e o Alternative Therapies in Health and Medicine. O arrastamento por ondas sonoras binaural é uma tecnologia real, validada e acessível. Quando você combina essa tecnologia com uma intenção espiritual clara, com uma prática de silêncio intencional e com o momento certo do dia, especialmente nas primeiras horas da manhã, antes do ruído do mundo começar, você cria uma janela de acesso ao seu estado mais elevado de percepção, que pode transformar completamente a qualidade das suas decisões, da sua criatividade, da sua paz interior e da sua conexão espiritual. Chamo isso de ritual da frequência, e ele tem 3 partes fundamentais. A primeira é o silêncio preparatório. Antes de qualquer tela, antes de qualquer conversa, antes de café ou notícia, você reserva de 7 a 10 minutos em silêncio absoluto. Sente, respira. Deixa o sistema nervoso sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de receptividade.
A segunda parte é a ativação sonora. Com fones de ouvido, você ouve um áudio de arrastamento neural calibrado para a frequência θ entre 4 e 8 Hz, que é a faixa onde a intuição, a criatividade e a conexão espiritual profunda operam. 7 minutos são suficientes para o início do arrastamento. 20 minutos produzem transformações mensuráveis no humor, na clareza e na capacidade de foco. A terceira parte é a ancoragem intencional. Após o áudio, você passa 5 minutos em silêncio novamente, mas agora com uma pergunta ou uma intenção clara na mente. Não é pedido ansioso, é declaração tranquila. Hoje eu estou aberto para receber clareza sobre essa decisão. Hoje eu estou disponível para sentir a minha missão. E você escreve o que vier, sem julgamento, sem filtro. Esse ritual, praticado com consistência por 30 dias, começa a reorganizar não apenas sua vida interna, mas sua vida externa. Porque quando você opera de um estado mais elevado de clareza, suas decisões mudam, suas reações mudam, suas conversas mudam. E as pessoas ao redor percebem, mesmo sem saber nomear o que mudou em você. O que acontece quando você eleva a frequência. Aqui preciso te preparar para algo que ninguém costuma falar. Quando você começa a mudar sua frequência interna de forma consistente, o seu ambiente reage. E essa reação nem sempre é agradável no início. Pensa assim, você passou anos, talvez décadas, operando em um determinado nível energético. As pessoas ao redor se acomodaram a esse nível. Os seus relacionamentos, seus hábitos, seus padrões de conversa, tudo foi calibrado para aquela frequência. Quando você começa a mudar, mesmo que para melhor, o sistema ao redor sente a dissonância e tenta te puxar de volta para o que era confortável. Isso se manifesta de formas muito específicas que você precisa reconhecer para não ser derrubado por elas. O primeiro é o que chamo de fadiga de teste. Exatamente quando você está no seu melhor momento do ritual matinal, quando a clareza começa a aparecer, surge uma onda de cansaço pesado, uma preguiça densa que parece um campo de força te impedindo de continuar. Isso não é o seu corpo pedindo descanso, é o seu sistema nervoso em conflito com a mudança. Empurra através dela. Os primeiros 10 segundos de resistência são os mais difíceis. Depois disso, a clareza vem. O segundo é o retorno do que você já tinha superado. Um ex-relacionamento tóxico reaparece com uma mensagem carinhosa justamente quando você está num bom momento. Um familiar que sempre te drenava liga com um problema urgente que só você pode resolver. Uma amizade que havia esfriado volta com um convite tentador. Isso não é coincidência e não é maldade. É o padrão antigo te testando para ver se você ainda responde ao chamado do que era familiar. O terceiro é a voz interna do questionamento. Conforme você avança na sua frequência elevada, sua própria mente vai levantar dúvidas. Quem você pensa que é para ter essa vida melhor? Isso é delírio seu. Você está exagerando a importância disso. Essa voz usa sua própria linguagem, seu próprio tom, e por isso parece verdadeira. Mas ela é o eco de crenças limitantes instaladas ao longo de anos de condicionamento familiar e social. Você não precisa brigar com ela, só precisa reconhecê-la pelo que é. Um padrão antigo tentando manter o que é familiar. O protocolo de proteção. Para atravessar essa fase de transição sem ser derrubado, existe um protocolo de proteção que é ao mesmo tempo espiritual e prático. O primeiro elemento é a primeira hora sagrada. A hora após o seu ritual matinal deve ser protegida de qualquer input externo, sem celular, sem notícias, sem conversas. Esse período não é preguiça, é necessidade fisiológica. Seu sistema nervoso acabou de ser recalibrado para uma frequência mais alta. E ele precisa de tempo para estabilizar essa nova configuração antes de ser exposto ao ruído do mundo.
Quando você expõe o sistema nervoso a estímulos de alta intensidade imediatamente após uma sessão de meditação profunda ou arrastamento neural, o efeito é parcialmente desfeito. Você protege o que construiu simplesmente ficando em silêncio por mais um tempo. O segundo elemento é a auditoria de energia. Uma vez por semana, de preferência no final do domingo, você senta e faz uma revisão honesta de como você saiu das principais interações da semana. Quais conversas te deixaram energizado? Quais te deixaram drenado? Quais ambientes te expandiram? Quais te contraíram? Isso não é julgamento das pessoas, é mapeamento do seu ecossistema energético. E com esse mapa, você começa a tomar decisões mais inteligentes sobre onde e com quem você investe seu tempo e atenção. O terceiro elemento é o silêncio estratégico sobre suas visões. Esse talvez seja o mais contraintuitivo, mas é um dos mais importantes. Quando você começa a ter clareza sobre sua missão, sobre seus sonhos, sobre o que você quer construir, a primeira reação humana é contar para alguém, compartilhar a alegria. Mas revelar seus sonhos prematuramente para pessoas que ainda operam em frequências de escassez e medo é como abrir a janela num dia frio, quando o fogo ainda está pegando. A chama se apaga. Não porque as pessoas são malvadas, mas porque elas naturalmente respondem a partir da sua própria experiência limitada. E essa resposta, mesmo quando bem intencionada, carrega dúvida. E dúvida é exatamente o veneno que mata os sonhos nascentes. Construa no silêncio. Entregue resultados antes de explicações. Deixe que a sua vida transformada fale por você. Você é um portal geracional. Preciso te falar sobre algo que vai além de você, porque a transformação que está acontecendo na sua vida não é apenas individual. Ela tem uma dimensão que a psicologia moderna começou a estudar com seriedade e que as tradições espirituais já sabem há milênios. Existe um campo de pesquisa chamado epigenética do trauma, liderado por pesquisadores como o Dr. Bessel van der Kolk e Resmaa Menakem, que demonstra de forma científica que traumas não resolvidos são literalmente transmitidos de uma geração para a seguinte através de modificações epigenéticas, ou seja, alterações em como os genes se expressam sem mudar o código genético em si. Em linguagem simples, o trauma da sua avó, que passou pela guerra, pela fome, pela violência doméstica, que nunca foi tratado, que foi enterrado em silêncio porque não se falava dessas coisas. Esse trauma foi passado biologicamente para sua mãe e de sua mãe para você. Os padrões que você reconhece na sua família, a dificuldade com dinheiro que se repete por gerações, as relações afetivas que sempre terminam da mesma forma dolorosa, a ansiedade que parece não ter causa racional, o medo de crescer demais porque quem você pensa que é, esses padrões não são fraqueza de caráter. São heranças biológicas de traumas não processados. E aqui está a parte que vai mudar sua perspectiva para sempre. Quando você faz o trabalho de cura, seja através de terapia, de prática espiritual, de silêncio contemplativo, de perdão, de reconexão com sua essência mais profunda, você não apenas se cura, você literalmente altera a expressão epigenética desses padrões no seu corpo. E esses padrões alterados são passados adiante para os seus filhos e netos. Você não está apenas vivendo uma vida melhor. Você está reescrevendo o código biológico da sua linhagem. Nas tradições espirituais afro-brasileiras, nos rituais indígenas, no próprio catolicismo popular que muitos de nós crescemos, sempre existiu essa compreensão de que certas pessoas em cada geração recebem o chamado de ser o ponto de virada da família. O benzedor, a rezadeira, o líder religioso, o primeiro da família a ir à faculdade, o primeiro a romper com um ciclo de violência, todos esses são manifestações culturais do mesmo fenômeno.
o quebrador de ciclo. Se você está sentindo o peso de ser o forte, de ser aquele que os outros ligam quando há crise, de carregar uma responsabilidade que ninguém nomeou, mas que você sente no peito, não é paranoia. É reconhecimento de um papel real. E esse papel, quando aceito conscientemente e equipado com as ferramentas certas, não precisa ser um fardo. Pode ser a maior honra da sua vida. O medo de estar ficando louco. Preciso falar sobre esse medo porque ele é silencioso e devastador, e quase ninguém tem coragem de admitir em voz alta. Quando você começa a ter experiências que não se encaixam na narrativa racional do mundo ao redor, quando você sente coisas que não consegue explicar, quando você acorda às 3 da manhã com uma presença no quarto que não é ameaçadora, mas é real, quando você chora no duche sem saber porquê, quando você sente que as coisas têm significados além do óbvio, a mente condicionada pelo racionalismo moderno imediatamente levanta a hipótese: estou ficando louco. Esse medo é compreensível. Vivemos num sistema que patologiza tudo que não pode ser medido com instrumentos convencionais. Mas veja, praticamente todos os grandes místicos e profetas da história foram considerados insanos pelos seus contemporâneos. São Francisco de Assis foi declarado louco pelo próprio pai e pelo bispo da sua cidade. Santa Teresa d'Ávila descreveu experiências tão intensas que os inquisidores queriam que ela fosse avaliada. João da Cruz foi preso pelos seus próprios irmãos religiosos que não entendiam o que ele vivia. Isso não significa que toda experiência em comum é profecia. Significa que experiências genuínas de expansão espiritual frequentemente são incompreensíveis para quem ainda não passou por elas. A distinção importante é essa. Experiências de expansão espiritual saudável geralmente trazem, ao final, mais paz, mais clareza e mais amor. Experiências que aumentam o medo, a grandiosidade ego, a separação dos outros e a incapacidade de funcionar no cotidiano merecem atenção profissional. Saúde mental e espiritualidade não são opostos, são parceiras. Se você está sentindo o chamado espiritual, mas também está sofrendo, busque ajuda profissional sem vergonha. O terapeuta e o guia espiritual podem e devem coexistir na sua jornada. Cuide-se em todas as dimensões. Os 40 dias. 40 é um número que aparece em todas as grandes tradições espirituais, não por acidente. 40 dias de Jesus no deserto. 40 anos de Moisés errando antes do chamado. 40 dias de chuva no dilúvio de Noé. Na neurociência, sabemos que a formação de novos hábitos neurais consistentes leva entre 21 e 66 dias, com a marca dos 40 representando o ponto de inflexão onde o novo padrão começa a se tornar automático. Os próximos 40 dias podem ser o ponto de virada da sua vida. Não de forma mágica e instantânea, de forma concreta e construída, tijolo por tijolo, ritual por ritual, escolha por escolha. O primeiro bloco do dia 1 ao dia 10 é de limpeza. Você está removendo o ruído, reduzindo o consumo de notícias, limitando as redes sociais, identificando quais relações te dão energia e quais te drenam, e começando o ritual matinal, mesmo que por apenas 7 minutos. Não espere perfeição, comece bagunçado. O segundo bloco, do dia 11 ao dia 20, é de estabilização. O ritual já está mais consistente. Você começa a perceber padrões na sua vida com mais clareza. Você começa a sentir a diferença nos dias em que faz o ritual e nos que não faz. A primeira resistência grande normalmente aparece aqui, exatamente quando está funcionando. Empurra através dela. O terceiro bloco, do dia 21 ao dia 30, é de revelação. É quando as percepções mais profundas começam a vir. Você pode ter um sonho significativo, uma conversa que abre uma porta inesperada, uma ideia que parece ter vindo de fora de você. Anota tudo.
Tudo tem significado nessa fase. E o quarto bloco, do dia 31 ao dia 40, é de ancoragem. Você não está mais construindo um novo hábito. Você está consolidando uma nova identidade. A pessoa que você é depois de 40 dias de prática consistente não é a mesma pessoa que começou. E isso não é clichê motivacional. É fisiologia cerebral comprovada. A escolha que só você pode fazer. Chegamos ao ponto mais importante desse vídeo. Mais importante do que qualquer ferramenta, qualquer protocolo, qualquer tecnologia sonora ou estratégia de proteção energética. Chegamos à escolha, porque tudo que eu trouxe aqui é inútil sem a sua decisão consciente de que você quer essa vida. Não a vida que a matriz projetou para você, de trabalhar até a exaustão para comprar coisas que não precisam, de se distrair até dormir para não ter que sentir o vazio, de envelhecer com a pergunta "e se?" queimando em surdina no peito. Mas a vida que você veio viver, com propósito, com clareza, com conexão real consigo mesmo e com o que é maior do que você. Essa escolha é assustadora, porque uma vida de propósito é uma vida de responsabilidade. É mais fácil continuar na distração, continuar culpando as circunstâncias, continuar esperando o momento certo que nunca chega. A maior prisão não são as correntes externas, são as crenças internas de que você não merece, de que não é capaz, de que as coisas boas acontecem para os outros. Mas eu preciso te dizer algo que eu acredito com cada célula do meu ser. Você está aqui hoje, assistindo a esse vídeo até esse ponto, porque algo em você já tomou a decisão. A parte consciente ainda está pesando os prós e contras, mas a sua essência mais profunda já sabe para onde vai. O dom que você carrega não é para ser enterrado. Não é para ser desperdiçado em reuniões que não levam a nada, em relacionamentos que te diminuem, em vidas que foram escolhidas por medo em vez de por amor. Esse dom é para ser ativado, desenvolvido, entregue. E a entrega começa hoje, agora, com um ritual de 7 minutos amanhã de manhã, antes de qualquer tela, com uma decisão de proteger sua primeira hora, com a coragem de construir em silêncio o que você sabe que veio construir. A honra de ser a ponte. Quero terminar com uma imagem que espero que fique com você. Pensa numa ponte. Uma ponte tem duas funções aparentemente simples. Ela conecta dois lados que o abismo separava e ela suporta o peso da travessia. Para cumprir essa função, ela precisa ser firme nos dois pilares, precisa ter estrutura suficiente para não ceder sob pressão e precisa estar no lugar certo, nem 1 metro para a direita, nem 1 metro para a esquerda. Você é essa ponte. Um pilar está fincado no passado da sua família, no trauma, na falta, na névoa que seus ancestrais viveram e nunca conseguiram nomear. O outro pilar está fincado no futuro, nos filhos e netos que vão herdar não apenas seus genes, mas seu exemplo, sua cura, sua liberdade. O abismo entre os dois é o momento em que você vive. E a travessia que você está fazendo, esse processo de despertar que dói e ilumina ao mesmo tempo, não é apenas sua. Cada passo firme que você dá na sua frequência mais alta é um passo que a sua linhagem inteira dá junto com você. O cansaço que você sente não é o sinal para parar, é o sinal de que a travessia é real e vale a pena. As pontes não são construídas com o que é fácil, são construídas com o que é necessário. Você foi escolhido não porque é perfeito, mas porque é capaz. Não porque não sente medo, mas porque sente e avança mesmo assim. Não porque já tem todas as respostas, mas porque está disposto a fazer as perguntas certas. O dom de 2000 anos está vivo em você. E a única questão que importa agora, não é se você pode aguentar. É se você vai aceitar a honra de ser a ponte entre o passado de névoa da sua família. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior.
mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.